A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade na mistagogia do batismo e o tema de hoje é: servindo-se da água, o Senhor deste sua vida aos que creem. Então vamos iniciar invocando o Espírito Santo para que ele possa ajudar no nosso momento de reflexão e oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então hoje a gente vai iniciar falando sobre a bênção da água realizada no batismo. E vocês vão prestando atenção para ver o que chama mais atenção. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos realizais maravilhas invisíveis. Ao longo da história da salvação, vos servistes da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Então, pessoal, como a minha mãe falou, nós observamos que a água é um elemento da criação de Deus. Ela é fonte de vida. Sem ela é impossível que a gente tivesse vida. No início, o Espírito Santo pairava sobre a água. Vamos perceber então que a água está presente em toda a história da salvação e ela é usada por Deus para apoiar a sua humanidade. E nas águas do dilúvio prefigurastes o nascimento da nova humanidade, o mundo que a mesma água sepultasse os vícios, fizesse nascer a santidade. Concedestes aos filhos de Abraão atravessar o mar vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurasse o povo nascido na água do batismo. Então a gente observa que na criação Deus separou a água, o oceano, rios e a água do firmamento, que é as nuvens. Como os seres humanos se afastaram de Deus, nasceu o caos no coração humano. Deus juntou novamente as águas, formando o dilúvio, fazendo assim nascer uma nova humanidade. As águas do Mar Vermelho trouxeram libertação. Vemos a água que gera a morte no dilúvio e renova a humanidade. Morte para o exército egípcio e vida para os hebreus. Então nós percebemos que da mesma forma que Deus usou a água para dar vida à humanidade, Ele também usou a água através do dilúvio e da passagem no Mar Vermelho para renovar a humanidade. Porque no dilúvio toda a humanidade que estava contra os ensinamentos de Deus, contra o amor de Deus, foi extinta, ficando a família de Noé dando origem a uma nova humanidade. Então, da mesma forma que Deus usa a água para dar a vida, Ele usa a água para renovar a humanidade. E Jesus Cristo, ao ser batizado nas águas do Rio Jordão, Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, do seu coração aberto pela lança, fez jorrar sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos: ide e fazei todos os povos discípulos meus, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então a gente observa que Jesus, entrando no Rio Jordão, mergulhando por inteiro o seu corpo, molha-se da nossa humanidade, assumindo todo o pecado. E saindo do Rio Jordão, ele é consagrado pelo Espírito Santo para a missão de nos libertar da escravidão do pecado, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele assumiu todos os nossos pecados para que ele pudesse nos libertar desses pecados. Na cruz, corre de seu coração sangue e água. Esta simboliza o batismo, o qual faz um só corpo, que é a Igreja. Sangue, que é a Eucaristia, o corpo de Jesus que nos alimenta para nos tornar aquilo que somos, o corpo da Igreja. Deus usou a água desde a criação, passando por toda a história da salvação, e chega no batismo do discípulo, a nova humanidade em Cristo. Então a gente observa que da própria crucifixão de Jesus jorrou dele sangue e água. E essa água simboliza o batismo, porque ele assumiu todos os nossos pecados para nos salvar. E no batismo, essa água simboliza essa salvação que Jesus nos trouxe. Olhai agora, ó Pai, a vossa igreja e fazei brotar nela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça de Cristo, a fim de que homem e mulher, criada a vossa imagem e semelhança, sejam lavados da antiga culpa pelo batismo e renasçam pela água do Espírito Santo, para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por esse vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte com Cristo, ressuscitem com Ele para a vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a gente observa que Deus não parou, Ele continua usando a água. Seu Espírito continua pairando sobre ela na Igreja, lavando as nossas culpas, fazendo renascer a nova humanidade do seu reino. É a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, a comunidade perfeita atuando na comunidade humana, que caminha em busca da perfeição. A bênção da água percorre toda a história da salvação, na qual se inclui a manifestação de Deus na nossa vida e no batismo. Assim, na água do batismo e no Espírito, vivenciamos o mistério pascal. O que é esse mistério? O mistério da ressurreição de Jesus Cristo. Então agora nós vamos vivenciar este mistério da água. Nós vamos pegar a água benta e vamos pegar a água benta, vamos pegar um copo, pegar essa água benta, vamos derramar essa água benta lentamente no copo, vivenciando esse mistério da água como fonte de salvação que Deus usa pra gente, para nos salvar do nosso pecado. Vamos derramar e vamos observar, lembrando esse mistério do batismo. Então agora nós vamos observar essa água e vamos pensar como Deus usa a água para a salvação de seu povo. Então nós vamos lembrar todas as vezes que Deus usa a água para nos ajudar. Sem a água nós não podemos viver e ela lava todos os nossos pecados. É uma simbologia da água que Jesus, que saiu do seu corpo na cruz, né? Que lavou todos os nossos pecados.
No batismo está Deus, o Criador e Salvador. A comunidade de fé é o padre, os pais, os padrinhos e as outras pessoas que estiverem presentes. Os elementos da criação é a água e a luz, que foi Deus que criou. E os frutos do trabalho do homem de Deus é o óleo, a vela e as roupas, que é fruto do serviço da humanidade. Tudo a serviço do rito que visualiza o invisível no altar, ou no templo, que é o corpo humano daquele que vai receber o sacramento. O meu corpo é consagrado a Deus, tornando instrumento do reino de Deus. No batismo, tudo está a serviço da pessoa que está sendo batizada, para que ela entre no tudo, que é Deus. A manifestação que acontece no sacramento é muito maior que qualquer milagre, pois os sacramentos atuam para a salvação e o milagre é um favor amoroso de Deus. Já o sacramento vivido é minha resposta igual a de Cristo e diferente de Adão e Eva. Então agora, para a gente reviver o mistério do batismo, com muita fé e amor, vamos pegar a água benta que a gente tinha despejado no copo e vamos olhar para ela, tomando consciência de que ela existe desde a criação e está a serviço da vida. Então vamos beber ela lentamente, sentindo-a na boca, descendo dentro do nosso corpo. Ela vai alimentar muitas partes do nosso corpo, gerando e conservando a vida, além de retirar as impurezas. Então a gente vai refletir sobre esse mistério da água, porque parece ser uma coisa simples, mas não é simples. É uma coisa maravilhosa que Deus nos criou, e sem ela nós não podemos viver. Como a gente disse, ela serve para alimentar o nosso corpo e retira todas as impurezas. Ela tem várias funções no nosso organismo e espiritualmente também ela tem a função de limpar a nossa alma do pecado, como a gente já tinha dito. E para poder ficar mais fácil da gente entender, eu vou contar uma história para a gente poder ter essa didática, como um exemplo, para a gente poder entender melhor a função da água na nossa vida. A história é o seguinte: tinha um casal que teve um filho, e esse casal era muito religioso, um casal muito de Deus. Só que o filho, ele era um filho assim, que dava trabalho, ele não seguia sempre o que os pais falavam, e o pai começou a ficar doente, a mãe também foi adoecendo, e o pai preocupou com aquele filho, porque ele pensou: o que o nosso filho vai fazer se a gente partir para a próxima vida, na nossa falta? O que ele vai fazer? Então ele lembrou que ele tinha uma preciosidade e pegou e chamou o filho, falou assim: ó filho, nós já estamos ficando doentes, eu e a sua mãe, e em caso da gente falecer na nossa falta, eu vou te dar um presente e se algum dia você precisar, você vai usar esse presente. E ele pegou uma bacia e deu para ele, uma pequena bacia. E o filho ficou sem entender, sabe? Porque era um objeto assim, parece que estava bem sujo, e ele ficou sem entender aquilo, só pegou e mal agradeceu o pai. E aí, passado alguns meses, o pai faleceu e a mãe faleceu logo em seguida. E o filho, como não estava querendo seguir os ensinamentos do pai e da mãe, ele foi indo até ele chegar numa vida que ele teve que mendigar, porque
Ele não queria trabalhar, ele não queria fazer as coisas certas. Então ele chegou numa pobreza tão grande que ele teve que mendigar. Então ele lembrou daquela bacia que ele ganhou do pai. E quando ele ia pedir nas casas, ele levava a bacia e pedia se as pessoas pudessem colocar alimento naquela bacia e ele usava para se alimentar nela. Então, isso foi por vários anos, ele nessa vida triste, distante de Deus, né? Até que num belo dia, ele foi numa casa de uma senhora pedir comida e a senhora se compadeceu dele. E ela pegou aquela bacia e foi lavar ela. No que ela foi lavando, ela percebeu que era de ouro e era muito valiosa. Aí ela pegou e chamou ele e falou assim: olha, essa bacia aqui é muito valiosa, mas como que você estava com ela e não sabia? Aí ele pegou e falou assim: foi meu pai que me deu antes dele falecer. Só que como ela estava muito suja, eu nunca imaginei que ela era de ouro e valiosa. Então eu sempre usei ela e não tinha lavado, e até hoje ninguém tinha lavado ela para mim, como a senhora lavou agora que eu estou descobrindo. Então ele pegou aquela bacia, com o dinheiro dela, porque ele vendeu, ele começou uma vida nova, podendo ter uma vida boa, começou a dedicar ao trabalho e se converteu a Deus, né? O que tem essa história a ver com esse tema que a gente estava falando sobre a água? Pode ser usada essa história como uma comparação, porque o pai deu aquela preciosidade para o filho e ele não sabia que era preciosa. E ele usava de uma forma que não era assim, não gerava a riqueza que ela tinha realmente. E só depois que aquela mulher pegou e lavou aquele objeto que pudemos ver que ele era precioso. Então, assim, a gente, é uma comparação, que como o pai deu aquela bacia, aquele objeto para o filho, Deus nos presenteou com uma alma. Nós temos uma alma que é preciosa para Deus. Só que muitas vezes a nossa alma está suja pelo pecado. Como aquela bacia estava suja, ele não sabia que ela era preciosa. Às vezes assim somos nós. Nós temos uma alma tão preciosa, tão bela, mas às vezes ela está tão suja pelo pecado que a gente não observa que ela é preciosa. A gente acha que nós não temos uma preciosidade. Mas a água tem essa função, porque no batismo nós somos lavados do pecado. Então a nossa alma, se a gente pudesse ver ela seria como se estivesse lavando aquele pecado nas águas do batismo, porque espiritualmente a gente se torna filho de Deus, assim como na história que aquela mulher lavou aquela bacia e viu que ela era preciosa. Assim somos nós no batismo. Quando o padre derrama a água em nós, significa que está lavando no nosso pecado, e aí a gente pode observar a preciosidade que é a nossa alma. Então nós devemos refletir sobre isso e saber que somos preciosos para Deus e que no batismo fomos lavados no nosso pecado. Então por que voltar ao pecado? Nós temos que ter uma batalha espiritual para fugir do pecado e viver uma vida digna. Agora vamos fazer uma oração finalizando a nossa mistagogia de hoje. Renova, Senhor, não quero mais ser igual. Quero assumir aquilo que tu me tornastes, teu filho, herdeiro de teu reino, tua morada, teu corpo, que é a tua igreja. Amém.
Obrigada a todos que assistiram ao nosso vídeo e gostaria de lembrar que essas mistagogias que a gente está gravando, essas reflexões, foram feitas com base em um livro disponibilizado pela Igreja Nossa Senhora de Fátima, da cidade de Passos, Diocese de Guaxupé, Minas Gerais. Obrigada a todos, gostaria de pedir também que você deixe seu like, seu comentário e compartilhe com outras pessoas, que também se inscrevam no nosso canal. Obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus.